Antoine Monteiro, eu sou analista de políticas públicas e gestão governamental na Prefeitura do município de São Paulo e estou lotado aqui na Secretaria de Saúde desde 2019, mais especificamente na assessoria de planejamento, e acompanhei aí de perto, participei da elaboração desse Plano Municipal de Saúde 2022-2025. O plano de saúde, de uma maneira geral, é um instrumento que é exigido pelas normativas do SUS, mais especificamente pela Lei Complementar 141. Então, todos os entes, então, desde a União, estados e municípios, têm que elaborar um plano municipal de saúde, e o período dele, que ele abrange, é um período de 4 anos, pegando o primeiro ano subsequente àquele em que o prefeito ou governador ou presidente entrou em exercício, e ele pega até o próximo mandato, o primeiro ano. Neste caso, o que a gente vai discutir é o Plano Municipal de Saúde 2022-2025. Então, ele foi elaborado ano passado e ele já está sendo executado a partir deste ano. A dinâmica para este Plano Municipal de Saúde foi um pouco diferente. Não existe uma exigência legal de como deve ser conduzido o processo. O que a gente tentou, até para aprimorar esse plano, que é o principal instrumento da política de saúde de um ente, o que a gente tentou foi casar o planejamento estratégico da nossa secretaria para ele ser efetivo e discutir ao máximo com as equipes técnicas e com os territórios as prioridades que a gente tem para esse próximo período. Então, como primeira etapa, a gente teve algo mais amplo, mais macro, que foi uma discussão tanto com o gabinete quanto com as secretarias executivas aqui da saúde sobre os principais problemas que o município enfrenta, principalmente nesse cenário pós-Covid, e na retomada de alguns projetos essenciais. Depois desse primeiro passo de planejamento mais estratégico, a gente foi para o nível mais tático operacional. Então, seria a segunda etapa, que é a discussão com as áreas técnicas. Então, por exemplo, com atenção básica, com atenção hospitalar, com áreas temáticas, então, saúde da criança e do adolescente, para a gente, de fato, construir metas para o município todo, quantificar, ter parâmetros para a gente chegar aonde a gente planejou lá ao final de 2025. E, por fim, uma etapa que é muito importante, é um diferencial, eu acredito, desse plano, é conciliar o planejamento do todo da cidade com um planejamento territorial. E aí, utilizando das diferentes instâncias participativas, tanto as que já estão preconizadas pelo SUS e que já são mais perenes, quanto novos meios de participação, como a plataforma do Participe Mais, que permitiu a população como todo, que não está nessas instituições mais perenes, também dar um pouco da sua visão sobre os problemas do território. Então, ao final desse processo, a gente teve um instrumento bastante representativo e que tivesse vista não apenas dos problemas gerais, mas também das especificidades de cada território. O planejamento, como foi elaborado o Plano Municipal de Saúde 22-25, além dessas 3 etapas, então, que a gente teve, de discussão com as áreas técnicas, com os territórios, com os conselhos, a gente teve uma segunda etapa de revisão, com base no que esses atores falaram, deram de feedback para a gente fez um aprimoramento do que a gente já tinha de meta. E, por fim, um papel muito importante do Conselho Municipal de Saúde, que nos deu uma devolutiva por escrito, e trouxe para a gente uma visão também da participação social que é importante e apontando algumas inconsistências técnicas ou algo que a gente poderia aprimorar. Então, ao final desse processo, a gente conseguiu entregar dentro do prazo, em setembro, o plano municipal. E eu acho que o principal desafio e que a gente tem tentado combater desde o começo, é que esses instrumentos não fiquem como instrumentos de gabinete, que a gente costuma dizer, é elaborado dentro do gabinete, colocado na gaveta, e aí a gente só lembra dele quando precisa prestar contas. A gente tem tido uma aproximação muito forte com os territórios, com o Conselho Municipal de Saúde e com as áreas técnicas para, de fato, esses instrumentos de saúde que, por lei, são um grande guia, que eles sejam guia das ações da saúde na prática. Então, que a gente consiga realmente implementar e ter sempre essa visão, não só de ano em ano, quando a gente vai fazer o relatório anual de gestão, mas uma visão contínua
que o instrumento de gestão seja, de fato, o que esse nome diz, né? De gestão e não de prestação de contas tão somente. Acima de tudo, a população, né, de São Paulo como um todo é o principal beneficiário, né? Quando a gente tem uma exigência de que seja feito o plano municipal, uma exigência inclusive para haver transferência de recursos, é para a gente poder prever que o município, né, que a prefeitura, enquanto ente público, ela tem o compromisso com a transparência, né, que ela comunique claramente para a população o que ela tem planejado para uma área tão importante que é a saúde, né? Então, o maior beneficiário, não apenas em termos de transparência, é a população. E tudo que a gente prevê para esses 4 anos, né, que está lá, são entregas que também visam, né, melhorar, aperfeiçoar a saúde no município e, né, como eu disse, nesse cenário em que a gente está retomando alguns serviços essenciais e ainda convive um pouco com um resquício do que foi a fase mais aguda da pandemia, né? Então, de maneira geral, eu acho que a população é o maior beneficiário e nós temos também a própria área técnica, uma preocupação que a gente tem muito grande aqui enquanto área, né, do gabinete de assessoria de planejamento, é disseminar também essa cultura do planejamento, né? Então, acho que as áreas técnicas, elas têm uma excelência no que fazem, né, que é justamente na ponta, né, de entregar os serviços, mas nem sempre existe um conhecimento de como fazer esse planejamento. E isso é função nossa, disseminar esse conhecimento também, né, é nosso papel enquanto assessoria de planejamento. Destacaria no processo de construção desse plano, e que eu acho que são diferenciais com relação aos planos anteriores, eu destacaria 2 elementos. O primeiro deles, né, é essa questão de realmente o plano ser usado como referência de todo o processo de planejamento da secretaria, né? Isso não isso deveria ser a realidade sempre, mas muitas vezes, como eu disse, acaba sendo deixado como um instrumento apenas de prestação de contas. Eu acho que a gente tem conseguido pensar a secretaria como um todo em diferentes processos, então seja na reestruturação dela, seja na própria pactuação de metas, ou seja, na relação com os conselhos gestores, conselho municipal, que as pessoas, tanto das áreas técnicas quanto dos conselhos, dos órgãos fiscalizadores, eles tenham o plano e essas prioridades em mente no seu dia a dia, né? Esse seria o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. O segundo é também o processo que eu já falei um pouco de participação social, né? Então a gente conseguiu equilibrar um pouco a participação nos territórios com essa visão mais ampla do município e também ampliar a escuta para os munícipes de uma maneira geral com o uso da tecnologia, com o uso do Participe Mais. Então, por fim, eu gostaria de destacar mais um aspecto desse plano, que é a integração entre o Plano Municipal de Saúde, o esforço que foi feito, né, pela assessoria de planejamento, por todas as áreas técnicas, para integrar os demais instrumentos, seja orçamentários ou mesmo instrumentos municipais de planejamento, como o Programa de Metas, ou a própria Agenda 2030, que é a agenda da ONU, que foi municipalizada aqui no município de São Paulo e que já tem um plano de ação. Então, nós tivemos esse cuidado, né, de fazer como preconiza, inclusive, as normativas do SUS, de integrar esse plano municipal de saúde a esses diferentes instrumentos, né, porque não adianta nada eu fazer também, por exemplo, uma meta, prever essa meta no nosso plano municipal de saúde e, no fim, isso não está previsto no nosso plano plurianual, na nossa lei orçamentária anual, não ter os recursos para, de fato, despender e fazer se concretizar, né? Além disso tudo, eu acredito que o alinhamento com a Agenda 2030 é um tanto quanto pioneiro. A Secretaria Municipal de Saúde tem sido considerada uma referência nessa integração entre os instrumentos, né? A Secretaria da Fazenda, por exemplo, tem trabalhado muito perto com a gente, dado muito apoio para a gente conseguir fazer essa integração e utilizando, inclusive, como referência para outras secretarias da Prefeitura e a própria Agenda 2030, que a gente conseguiu incorporar no nosso Plano Municipal de Saúde de uma maneira mais pormenorizada, né? Então, o município ele consegue ver exatamente essa meta que está no Plano Municipal de Saúde, como ela contribui para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.